Pessoal, bom dia, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos começar aqui a trazer os dados a respeito dos resultados da pesquisa que tratou do recuo, né, da diversidade, equidade e inclusão no Brasil em 2025. Nós agradecemos a participação de todos vocês. O evento vai ficar gravado e nós vamos enviar o link do evento e também o material de apresentação ainda hoje para todas as pessoas inscritas. Se você também tiver interesse no nosso e-book que trata dessa pesquisa e vem com explicações bem interessantes, inclusive dicas e recomendações, basta enviar um e-mail para contato@travessiainclusão.com.br, tá? Depois a gente coloca os dados aí. Muito bem. Eu vou me apresentar. Eu sou a Mariana De Peron, eu sou sócia fundadora da Travessia, trabalho com esses temas há muitos anos. A minha formação, eu sou advogada, então a minha forma de enxergar a diversidade e inclusão sempre foi uma forma relacionada a cumprimento, né, no início da minha carreira, cumprimento de obrigações legais, e depois eu fui me aperfeiçoando ao longo do tempo, tá bom? Então, deixo aqui os meus dados, depois eu passo também para a gente poder trocar nas mídias a respeito de outros temas que a gente sempre está publicando e divulgando materiais. Bom, falando sobre a pesquisa, ela foi conduzida por nós, tivemos a participação de 41 representantes de organizações de diferentes setores e portes. O período de coleta foi de março a maio de 2025. O nosso objetivo aqui foi identificar recuo nas políticas, práticas e investimentos de diversidade e inclusão por questões geopolíticas, especialmente, né, após a nova gestão federal do governo dos Estados Unidos da América. E o contexto que nós analisamos foi a instabilidade política internacional e a reacomodação de prioridades estratégicas nas empresas, tá bom? Nós olhamos o Brasil, tá? Bom, vamos falar um pouquinho do perfil das organizações respondentes. Em termos de natureza jurídica, nós tivemos aí mais de 85% de empresas privadas participando, 3 empresas do terceiro setor, uma empresa de economia mista e uma empresa pública. O total de empresas participantes foi de 41, né, e a gente percebe que as empresas privadas tiveram aí uma participação bem expressiva e majoritária. Quando a gente pensa em porte, tamanho das empresas, nós temos que 5 organizações indicaram ter mais do que 500 pessoas colaboradoras, 7 organizações entre 100 e 499 pessoas colaboradoras, 6 organizações até 19 pessoas colaboradoras e 4 entre 20 e 99. 11 organizações participantes não souberam ou não informaram o tamanho e porte da empresa. No setor, a participação maior, mais representativa, foi das organizações, né, das empresas do setor de serviços, seguida por indústria, comércio, terceiro setor, e também, aí nós tivemos 9 organizações respondentes que não informaram o setor. O que significa, né, quando a gente olha esses dados, a gente consegue fazer algumas inferências. O setor privado, ele continua liderando a pauta no Brasil, né, com 85,4% da amostra formada por empresas privadas. É mais evidente que a iniciativa privada é o principal motor de institucionalização de diversidade, equidade e inclusão no nosso país, né. A presença das demais organizações, né, públicas, terceiro setor, economia mista, mostra também uma visão mais ampliada desse cenário. A gente sabe que esse governo atual, né, o governo federal, tem feito mais esforços, planos, projetos relacionados a empresas públicas, e aqui, né, lato sensu, para que essas empresas também persigam dados e projetos relacionados à diversidade, equidade e inclusão. Tem um plano relacionado a esse tema, tem uma discussão sobre um selo também relacionado a esse tema, e é algo que a gente segue acompanhando, mas a gente pode perceber que essa pauta ela é liderada pelas empresas privadas no Brasil.
A maturidade relacionada à diversidade, equidade e inclusão, ela tende a ser maior em grandes organizações, né? A gente percebe uma maior capacidade institucional e orçamentária para estruturar políticas e projetos mais robustos, né? Com metas, orçamento, equipes mais dedicadas a esses temas. A pauta da inclusão, ela está se expandindo aí nos últimos 3 anos, a gente percebe isso, né, para micro e pequenos negócios. A gente percebe aqui uma presença de 32,2% de organizações com até 99 pessoas colaboradoras. Tem um avanço consistente no interesse por práticas inclusivas, e a gente olha mesmo em realidades mais enxutas. Então, a gente percebe aqui que efetivamente essa pauta ela está crescendo para empresas, né, para negócios micro e pequenos. A diversidade também setorial amplia uma legitimidade aqui dos resultados, né, a predominância de organizações dos setores de serviço e indústria, acompanhadas depois por representações da área de comércio e do terceiro setor. A área de serviços aqui, a gente pode inferir que é uma área que está mais atrelada, está mais ligada a projetos e ações de diversidade, equidade e inclusão, porque prestar serviço, nós vamos ver na parte de cálculo de custos, né, exige que você, muitas vezes, cumpra uma série de obrigações que são exigidas pelos seus, né, contratantes. Então, aqui também, nós vamos falar um pouquinho dessas questões de custos relacionados, cálculos que podem ser feitos para demonstrar a necessidade dos programas de diversidade, equidade e inclusão, mas a questão dos serviços aparece aqui e dá para a gente pensar nessa possibilidade. Vamos falar agora da estruturação de programas e o recuo nessas estratégias, tá bem? Bom, a gente perguntou na nossa pesquisa se a organização possuía programa de diversidade, equidade e inclusão estruturado. Nós tivemos aqui que 46% das empresas respondentes disseram que sim, que os programas são estruturados. Nós tivemos 15 organizações respondentes que disseram que não tem programas estruturados. 5 que estão em fase de criação, e 2 que já tiveram, 2 organizações indicaram que já tiveram, mas que esses programas foram descontinuados. Aqui, quando a gente pensa no nível de maturidade, a gente pode classificar em 4, né, grupos. O primeiro, que chegaram no ponto de partida certo, que é ter um programa estruturado, né? Essas organizações entenderam que diversidade, equidade e inclusão, e ainda mais considerando que esse tema está plugado, né, as práticas ESG, não é uma questão de moda, é um pilar que é extremamente estratégico. E aí a gente fala de estruturação, são metas, times dedicados e orçamento, né? A gente pode pensar que essas empresas, elas acabam iluminando esses caminhos, né, mas ainda não temos aí uma maioria. Aí nós temos 12% de organizações respondentes que estão em fase de criação. Aqui tem um potencial enorme, porque se essas empresas trouxerem a diversidade, equidade e inclusão, eu acho que eu vou tirar aqui, porque está pesado o meu arquivo, eu vou só tirar a minha câmera para a gente poder falar. Vocês estão me escutando bem? Está tudo bem? Então, está ótimo. A gente olha aqui, né, essas empresas que estão criando, elas, se bem guiadas, elas podem estruturar projetos bastante sólidos desde o início. Então, é muito importante que elas sejam apoiadas, né, nessa construção. Aí nós temos aqui as que não começaram, né, quase 4 em cada 10 organizações ainda não tratam do tema de DI como algo estratégico. E aí nós tivemos também 2 organizações, 4,9%, que já andaram, mas voltaram para trás, né, e nós vamos entender esses motivos. Quando a gente vai para recuo nas estratégias, que eu acho que aqui é o cerne, né, da nossa pesquisa, nós temos aqui que as organizações respondentes, né, nós tivemos 7 organizações que tiveram seus programas de diversidade, equidade e inclusão reduzidos, né, e 2 organizações cujos programas foram cancelados. Então, a gente olhou para 2, né, blocos de respostas. As empresas que diminuíram investimentos e as empresas que cancelaram
os programas de diversidade, equidade e inclusão. As que cancelaram, né, retiraram todos os investimentos, projetos, times e ações. Isso foi tudo descontinuado. A pauta efetivamente saiu da agenda, não é mais tratada nem como prioridade, nem como algo secundário. E aí nós tivemos também as empresas que reduziram os investimentos, mantiveram as pautas, mas com menos recursos, né? E isso afetou, obviamente, o escopo e o alcance desses programas. Então, quando a gente pensa no cancelamento, a gente fala que a pauta ela saiu da agenda corporativa. Quando a gente pensa numa redução, a gente percebe que a pauta perdeu força, né? Aqui eu acho que é muito importante, né, a gente olhar que mais de uma, né, em cada 5 organizações, reduziram ou cancelaram investimentos em diversidade, equidade e inclusão no último ano. A gente percebe que essa pauta é uma pauta ainda muito frágil, né? Ela não é uma pauta que está institucionalmente protegida no Brasil e em outros países. Ela segue vulnerável, né, a questões políticas, a questões econômicas, né, a questões relacionadas à mudança de lideranças. Então, a gente percebe aqui que ela segue, sim, uma pauta vulnerável a cortes e reestruturações. Quando a gente pensa no cancelamento, né, a gente tem uma interrupção de compromissos, dissolução de equipes, encerramento de projetos, né, e isso transmite uma mensagem, que a inclusão, né, ela, para essas empresas, é opcional. Só que para nós, né, que trabalhamos com isso, a gente sabe que a inclusão, ela não é opcional, né? E quando a gente olha para a redução, a gente vê que ainda que a pauta continue a existir dentro das organizações, ela tem uma capacidade de impacto que está comprometida, né? O risco aqui maior relacionado à redução é a gente falar das ações pontuais e comemorativas, né, que é uma coisa que nós abordamos, que é a questão da comunicação, que nós vamos tratar aqui, mas quando a gente olha, né, da diversidade, equidade e inclusão simbólica, é você manter um programa, projetos relacionados a essa frente, mas sem estrutura, sem recursos necessários e apenas para você dar a impressão de que está trabalhando essa pauta, mas na realidade isso não está acontecendo efetivamente em todas as áreas de uma forma holística, como nós acreditamos que deva ser. Os motivos de cancelamento, aqui a gente trouxe para vocês, são 2 motivos: corte de investimento e pressões externas, tá? Aqui, em relação ao corte de investimento, a área foi considerada não essencial, uma área descartável, e a questão das pressões externas, a gente vem aqui como uma empresa, né, uma organização respondente que tem uma matriz internacional. Os motivos de redução, né, estão relacionados a uma redefinição de prioridades. O motivo, né, que foi mais trazido foi as pressões externas. O outro que vem logo em seguida, que está muito relacionado com os demais, é a falta de apoio da liderança. Então, a gente vê aqui, né, que a pauta de diversidade, equidade e inclusão, ela não está protegida, por uma estratégia sustentável e perene, né? Ela é deslocada rapidamente, né, quando a gente tem aí alguns aspectos políticos, alguns aspectos econômicos, ela é deslocada por outras agendas. Quando a gente fala em frentes de diversidade, equidade, inclusão e comunicação, as frentes mais trabalhadas são gênero, raça e etnia, comunidade LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e ou neurodivergência, saúde mental e bem-estar. As menos trabalhadas são diversidade religiosa, diversidade regional, geracional, regional, que é a questão de territorialidade e classe social, né, e solidariedade e desigualdades sociais. Quando a gente olha para essas questões, a gente observa que, por mais que se fale na interseccionalidade nos programas de diversidade, equidade e inclusão, muitas vezes essa interseccionalidade, ela se limita, né, a grupos minorizados, alguns grupos minorizados,
mas ela não é estendida para questões muito relacionadas à religião, crenças, gerações e a questão da diversidade regional e classe social, tá bem? Quando a gente pensa em comunicação, né, a gente perguntou para as empresas se elas comunicam publicamente questões, né, projetos relacionados à diversidade, equidade e inclusão. E nós tivemos aqui, deu um susto, porque a maior parte, como a gente olha aqui, 40% das empresas ainda fazem posicionamentos simbólicos, que são os posicionamentos relacionados a datas comemorativas, né, que é aquela abordagem pontual, aquela abordagem que não tem muita fundamentação, muita consistência, né, e que torna a pauta, né, dentro dessas empresas muito enfraquecida. Depois a gente tem posicionamentos, comunicação feitas frequentemente, aqui com 31%, nenhum posicionamento, 24%, e, obviamente, aqui nós temos, né, 5% que já se posicionou, mas deixou de fazê-lo por conta dos cancelamentos que nós já mencionamos. Quando a gente pensa em apoio de lideranças e avaliação de impacto, a gente percebe aqui um ponto que depois nós vamos falar nas recomendações, que as lideranças, né, têm ainda um compromisso relativo, né? A pauta, a liderança ainda não está plenamente engajada nas questões relacionadas à diversidade, equidade e inclusão e práticas ESG, né? 44% das organizações avaliaram o apoio como alto ou muito alto, indicando um grupo relevante com uma liderança que atua efetivamente, que está engajada, que está comprometida. Quando a gente olha para esse dado, não dá para deixar de olhar que 31% das organizações ainda não possuem um apoio significativo das lideranças. Então, a gente tem aqui o apoio baixo ou inexistente, o que acaba comprometendo o avanço das iniciativas, e são barreiras institucionais que são muito relevantes, né? Então, quando a gente olha uma organização que não trata do tema, a gente está falando que é uma invisibilidade. Essa organização que não está tratando de diversidade, equidade e inclusão, para nós, ela acaba sendo até invisível, né? Porque muitas não tratam ainda do tema, têm medo de tratar do tema, e um importante indicativo de retração que vocês vão observar, dentre as pautas com as frentes prioritárias, a frente que vem sendo mais atacada e mais descontinuada é a frente da comunidade LGBTQIAPN+. Existe um movimento, né, especialmente relacionado à questão da população trans. Existem diversos movimentos, vários, aí vocês devem perceber que tem em mídias sociais, tem várias notícias a respeito disso, de uma ofensiva que tem sido feita, né, nos Estados Unidos e com reflexos mundiais com relação à população trans. Então, algo que nós estamos observando, inclusive a Vini, né, é responsável, minha sócia, por uma pesquisa para avaliar essa questão, né, com foco na comunidade LGBTQIAPN+, para que nós depois tenhamos dados para falar e trazer também informações e evidências a respeito desse tema. Quando a gente pensa em avaliação de impacto, né, a gente tem aqui que 32% das organizações medem impacto, né, relacionado aos programas de diversidade, equidade e inclusão. O que é medir o impacto? Você ter metas e indicadores né, que permitam a essas empresas, obviamente, a fazer a mensuração do progresso daquilo que os projetos relacionados se propõem. Nós temos aqui que 8 organizações, 20%, pretendem medir, e a gente tem, né, 48% que não mede nem pretende medir, que não se aplica, obviamente, por conta aí dessas questões de redução e cancelamento. Então, é muito interessante a gente olhar que sem a mensuração de impacto, sem avaliar,
não tem nem como deixar as lideranças, dar uma continuidade ao engajamento, ao compromisso das lideranças. É muito importante, se você tem um projeto, ainda que seja pequeno, de diversidade, equidade e inclusão, que você tenha indicadores e consiga mensurar o impacto. Tá? Nós trouxemos aqui recomendações que estão muito relacionadas a um tema que vira e mexe, nós observamos as discussões no LinkedIn, em outros eventos, né, que se fala do cálculo do ROI, da diversidade, equidade e inclusão. Quando a gente pensa em cálculo de ROI, né, que é o retorno sobre investimento, a gente precisa ter um certo cuidado, porque muitas vezes os benefícios relacionados a programas e projetos dessa natureza, eles podem, assim, o cálculo, às vezes, ele fica com base em vetores intangíveis, né? E eu, por mais que eu seja advogada, eu sempre trago uns aprendizados, né, aqui para a equipe, para empresas com as quais nós trabalhamos, que nem sempre você consegue usar o ROI, né, para mensurar determinados impactos. Então, você precisa fazer um cálculo diferenciado, um cálculo que não é complexo, mas é um cálculo que eu falo de gerenciamento de riscos, tá? Quando a gente não tem projetos, programas de diversidade, equidade e inclusão, você pode usar as mesmas bases do que nós vamos falar aqui para projetos relacionados a práticas ESG. O que é importante trazer aqui? Aqui nós vamos falar, né, de custos, como que você gerencia riscos e como você faz cálculo para que você consiga o apoio da liderança e para que você consiga pleitear o orçamento. Na minha vida profissional, eu trabalhei muito tempo em empresas. E nas empresas que eu trabalhei, eu vou explicar, tirar esse adendo, eu tinha que fazer justificativas financeiras de questões jurídicas. Então, eu utilizei um pouco desse meu know-how, né, e mentores que eu tive, que são economistas, engenheiros, né, e que me ensinaram a fazer determinados cálculos que fizeram com que a minha área crescesse muito e se tornasse muito importante em menos de 2 anos. Antes, lá atrás, eu não sabia fazer esses cálculos. Eu era advogada, vocês conhecem aquela coisa, né? Eu sou de humanas, se eu sou de humanas, eu esqueci a matemática. Era isso mesmo. Mas eu tive que repensar essa minha fragilidade para que eu pudesse ampliar, na época, a minha área. Então, eu estou trazendo aqui para vocês algumas reflexões que são nossas aqui da Travessia, com base em gerenciamento de riscos, para que nós possamos pensar juntos e para que vocês vão receber esse material, também consigam utilizar aqui algumas fórmulas para fazer esse cálculo e apoiar vocês nas narrativas, né, nas narrativas construídas com as lideranças, tá? Então, vamos lá. Aqui nós vamos falar sobre dados que são tangíveis e que são possíveis de ser calculados, tá? Vamos falar de alguns dados e você pode depois utilizar as nossas tabelas e as fórmulas para outros custos que você evidencie aí dentro da sua empresa, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro cálculo é turnover, né? Turnover é possível de ser mensurado. O que você tem que olhar para quando você vai pensar em cálculo de turnover? Existem custos relacionados à rescisão, como aviso prévio, multas, encargos. Você tem custos administrativos, que é para processar a saída das pessoas, que é o tempo dedicado pela equipe de RH, jurídico e financeiro para conduzir desligamentos. Você tem custos de recrutamento e seleção, que é atrair novos candidatos, divulgar vaga, fazer entrevistas, testes, né, prestadores de serviço que eventualmente você pode contratar como consultorias externas. Você tem custos de integração e onboard, que é como que você vai integrar esse novo colaborador. Então, você tem treinamentos iniciais, tempo de supervisão, materiais, reuniões que são feitas para que essa pessoa possa efetivamente, né, fazer parte da equipe e da empresa. Custo de produtividade
perdida, que é um gap de performance, você tem um tempo de vacância na posição, uma queda de produtividade durante a adaptação dessa nova pessoa colaboradora, e custos de imagem e reputação, que é o impacto, né, é o efeito que você tem, o efeito moral que você tem na equipe e uma percepção externa da empresa. Aqui é algo que você tem sempre que avaliar caso a caso. Então, aqui, quando a gente pensa em turnover, ele é um cálculo que é possível ser realizado, né? Existem fórmulas e métodos de cálculo de turnover, a gente quis trazer aqui, porque a saída das pessoas por conta de casos de assédio moral, e aí, aqui a pessoa sai, mas ela acaba não denunciando, tá? Então, ou trazendo esse assunto para discussão ali, para conhecimento da empresa. Aqui, quando a gente pensa, né, nesses custos, a gente está falando de uma saída que é voluntária, tá? É voluntária, a pessoa sai porque ela olha para a empresa, para a organização e pensa, essa empresa não reflete, né, os meus valores, essa cultura não reflete quem eu sou, eu não vou ter oportunidades aqui, né? Eu não consigo me desenvolver aqui, eu cheguei a um limite dentro das minhas habilidades, do que eu posso fazer, tem diversos motivos, mas aqui está o cálculo do turnover. Aqui nós vamos trazer o cálculo do assédio moral, uma visão bem jurídica, tá bom? Vocês podem ter outras visões, mas eu quis trazer aqui uma visão para a gente calcular assédio moral. Assédio moral normalmente sofrido por pessoas de grupos minorizados, né? Então, qual é o custo com as pessoas envolvidas? É afastamento, substituição ou nova contratação, indenização. Aqui no item, você vai olhar no lado a descrição, tem como você calcular, tá? Custos jurídicos, honorários advocatícios, custos processuais, acordos, honorários de mediação, comunicação e reputação. Se esses casos, né, são frequentes, se isso acontece e acaba sendo divulgado a público, você vai ter questões relacionadas à assessoria de imprensa, treinamento de porta-voz, monitoramento de redes sociais e campanhas de recuperação de imagem. E depois tem um bloco de treinamento e prevenção, que vai falar do quê? De capacitações, revisão de políticas internas, diagnósticos de cultura organizacional. Eu não quis colocar aqui, porque eu trouxe aqui uma questão relacionada à saúde mental. Eu trouxe num tópico diferenciado, mas você pode adicionar aqui outras linhas, outras categorias de custo. E aqui tem um custo, sim, muito significativo relacionado à saúde mental, que a gente trouxe num bloco apartado, tá bem? Aí nós temos aqui também o cálculo do assédio moral, do assédio sexual e discriminação, né? Como o assédio sexual e tem casos de discriminação, como, por exemplo, a LGBTfobia, o capacitismo e o racismo, que são punidos pelas leis penais, esses casos, eles costumam ter reflexos mais agressivos para as finanças das organizações. Então, vamos lá. Primeiro bloco é o custo com pessoas envolvidas. A gente tem questões relacionadas a afastamentos, substituição ou nova contratação, indenização. Temos os custos jurídicos, os mesmos de assédio moral, como por exemplo, honorários, custos processuais, acordo, mediação, comunicação e reputação. A gente tem aqui, né, esses casos costumam, né, sair das paredes empresariais e atingir redes sociais, ou, né, ou já diretamente outros outras mídias de informação. Então, aqui nós também colocamos a questão de assessoria de imprensa, treinamento de porta-voz, redes sociais e campanhas de recuperação. E temos o treinamento e prevenção, capacitação, revisão de políticas externas e diagnóstico. Eu vou trazer aqui para vocês uma estimativa de custos, isso é real, de um caso de assédio sexual. Tá? Nós tivemos aqui, nós atuamos nisso, e eu trouxe porque a gente conseguiu fazer um levantamento e mostrar que a empresa tinha um programa, mas era um programa com muitas possibilidades e oportunidades de aprimoramento, e a gente fez um cálculo, que eu até falo que foi um cálculo simples, né, um cálculo simples para mostrar qual era o prejuízo que a empresa tinha diante de um caso de assédio sexual.
e eles tinham vários. Então, vamos lá. Pessoas envolvidas aqui, custo de afastamento, substituição e indenização. A gente fez uma estimativa, tá? Então, a gente tem ali, que no total de pessoas, R$105 mil. Custos jurídicos, honorários advocatícios, externo e interno, custos processuais e periciais, acordo e mediação. A gente tinha aqui um custo de aproximadamente R$100 mil. Comunicação e reputação. Teve, sim, um vazamento externo, né, para um vazamento de dentro, né, que saiu das paredes da organização para as mídias sociais. Então, teve assessoria de imprensa envolvida, treinamento de porta-voz, monitoramento de redes sociais e uma campanha de reposicionamento. A gente está falando aqui de R$83 mil. Depois nós tivemos, né, a parte de treinamentos e prevenção. A gente teve treinamentos antidiscriminação, revisão de políticas internas, um diagnóstico de cultura, e aí a gente fala dos custos ocultos e intangíveis. No caso, a gente conseguiu calcular, aqui nós falamos de uma perda de produtividade das áreas que estavam envolvidas, um aumento de turnover, porque tiveram outros desligamentos, tiveram perdas de contratos e clientes, porque isso vazou, e o prejuízo à imagem da marca empregadora, que foi o impacto mais prolongado. O custo total de um caso foi de R$593 mil. Um caso. Então, aqui, né, nós não colocamos aqui custo de seguro, porque acabou, né, a empresa em questão decidiu não avisar a seguradora, mas isso poderia ter sido incluído. Então, para a gente perceber que é muito caro não ter programas de diversidade, equidade e inclusão. É muito caro, né? E muitas vezes a gente quer mostrar, né, com os relatórios que foram evidenciados, por exemplo, McKinsey, Deloitte, que fala de inovação, de criatividade. É importante a gente falar que inovação e criatividade, a gente está falando de diversidade de pensamento, que vem, obviamente, da pluralidade das pessoas, né? Mas aí, o discurso, ele pode ser enfraquecido, porque quando a gente fala da diversidade de pensamento, pessoas que não estejam interessadas em criar ou manter programas de diversidade, equidade e inclusão, elas vão dizer, ué, mas eu tenho um grupo aqui que é extremamente diverso em termos de pensamento. Esse grupo, ele pode ser diverso, né, plural em termos de cognição, mas ele não é plural em termos de representatividade social. Então, aqui, né, a gente está trazendo essa questão para poder bater mais nessa questão de cálculo de riscos, de gerenciamento de riscos, porque, particularmente, eu acredito, né, e nós aqui da Travessia, eu posso dizer como equipe, que há formas da gente calcular, saindo do discurso da inovação, da criatividade, porque isso chega a ser óbvio, né, que pessoas diferentes, pessoas que vêm, né, de realidades distintas, com experiências diferentes, quando a gente pensa nessa soma, né, por mais que você possa ter conflitos, e conflitos existem em qualquer grupo de pessoas, você vai ter, né, mentes muito diferentes discutindo sobre um tema, e isso vai te gerar, né, resultados distintos. Mas essa mensuração, ela é muito difícil de fazer, muito difícil até no convencimento de liderança. Então, eu quis trazer aqui questões mais tangíveis, tá bom? Aqui é a fórmula de cálculo. Tem uma fórmula de cálculo, a gente vai passar esse material, você vai colocando os custos, né, e vai somando todos os blocos. Aqui tem as siglas, né, que é o afastamento, substituição, indenização, honorários. Como que você faz esse cálculo? Você pode usar essa fórmula para assédio moral também. Enfim, essa fórmula, ela pode ser bem adaptada. Uma outra questão que é importante, a gente trouxe aqui uma forma resumida, são empresas que precisam de investimentos e licitam. A lei de licitações mudou e tem um critério de desempate que está relacionado a projetos de sustentabilidade, né? E aí a gente pensar, são práticas ESG, diversidade entra porque está ali, né, posicionado em responsabilidade social.
Então, o que você tem aqui em perdas de negócios e investimentos? Você pode ter perdas de licitações, você pode ter perda por não conformidade com critérios ESG, e aqui a gente está falando de investimentos que não são acessados, ou investimentos que são acessados com um custo maior, especialmente de juros, né? A gente está falando de perda de relacionamento comercial, cancelamento de contratos por conta de reputação negativa, ou não contratação por falta de projetos dessa natureza, encerramento de parcerias contratuais, que são contratos não renovados, e também um custo de oportunidade institucional, né, que é perda de receitas potenciais por não estar em rede ESG ou similar, tá bom? Aí a gente tem aqui o custo da saúde mental que você pode agregar nos demais custos que a gente trouxe ali, nos demais cálculos. Então, a gente hoje tem a nossa epidemia de saúde mental, especialmente aqui no Brasil. A gente tem casos envolvendo burnout, temos aí uma nova regulamentação relacionada à alteração da NR1, que já está em vigor logo mais, daqui 19 dias, mas que as multas e fiscalizações pesadas vão vir só no próximo ano, em 2026, e a gente tem aqui esses custos de saúde mental, inclusive, né, as obrigatoriedades que foram feitas por essa adaptação, esse aprimoramento da NR1, tanto que você precisa aprimorar PGR, inventário de riscos, né, ter um plano de ação. Então, aqui, como que você calcula? Bom, trouxemos aqui também alguns critérios para a gente pensar juntos. Custos diretos com afastamento, né, pagamento de benefícios, reembolso ou cobertura de plano de saúde, auxílio-doença ou acidentário do INSS. A gente tem custos com substituição, caso precise fazer uma contratação temporária ou até mesmo uma realocação, uma sobrecarga de equipe. Isso acontece quando você tem uma pessoa que está na equipe, tem que se afastar por conta de saúde mental, você às vezes não consegue substituir ou ter um temporário, então você precisa sobrecarregar a sua equipe. Tem aqui a questão de custos administrativos, que é a gestão de documentos e laudos, né? Custos de reintegração, que é um retorno gradativo ao trabalho, uma readaptação de função. Custo de produtividade perdida relacionada a período de ausência, impacto com entregas que sejam estratégicas, prioritárias e ou urgentes. E custo de prevenção pós-caso, que é os treinamentos, as ações corretivas, né, que a gente observa aqui em relação à saúde mental. Você pode agregar esses custos, esses cálculos, nos casos de discriminação, assédio moral, assédio sexual, porque normalmente, LGBTfobia, capacitismo, normalmente quando você tem esses casos, as pessoas, né, especialmente as pessoas, e aí eu vou usar de novo um termo jurídico, as alegadas vítimas, elas passam por uma série de questões relacionadas à saúde mental que não serão rápidas, elas não são de curto, né, você não vai resolver num curto período de tempo. São questões que vão se arrastar, né, tratamentos, medicações, consultas, acompanhamentos, que muitas vezes eles vão se arrastar aí a médio até longo prazo, porque o impacto disso nas alegadas vítimas é bastante severo, né? Uma pessoa que sofre assédio moral, assédio sexual, racismo, LGBTfobia, isso vai ter um impacto na vida dela a médio e longo prazo, tá? Aqui, quando você tem a questão de seguros, aqui aspectos securitários, né, a gente está falando aqui para você também utilizar para fazer cálculo de gerenciamento de riscos securitários. Aqui a gente tem, na parte de seguro de responsabilidade civil, prêmio majorado por risco de governança, franquias mais altas, exclusão de cobertura, tem apólices, né, que excluem, apólices que excluem eventos relacionados a assédio, discriminação ou práticas antiéticas. Tem apólices de seguros que não trazem, esse daqui são os excludentes, então você vai ter que contratar coberturas adicionais. Se você tem ali, né, um impacto já de casos de assédio sexual na hora de você preencher o formulário do seguro, e você tem que fazer uma declaração verdadeira, né, sob pena, inclusive, de crime,
você vai ter que dizer que você teve casos, por exemplo, nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses, e o seu seguro vai ser, assim, o valor vai custar muito mais. Né? Aqui nós temos seguros para práticas trabalhistas, e aí tem os riscos quando eles são aumentados por ausência de ações afirmativas, treinamentos, canal de denúncia, você tem um prêmio mais elevado. A ampliação de coberturas exigidas pelo mercado, né, para manter contrato, o custo de renovação ou substituição, que é aquela reavaliação anual de risco, uma necessidade de contratar consultorias para que essas consultorias façam uma reavaliação dos riscos, tá? E custos de imagem e classificação de risco. Esses incidentes, esses casos, eles impactam no rate. Né? Classificações ruins, elas impactam não só na questão dos seguros, mas também acesso a crédito, a parcerias institucionais, tá? Então, a gente tem aqui a questão de aspectos securitários. E quais outros exemplos? Bom, a gente tem custos com litígios, né, e sanções, multas, custos com imagem e reputação institucional, inovação e competitividade, cultura organizacional e engajamento, atração e retenção de talentos diversos, e custos de conformidade e ações corretivas emergenciais, que aqui são sempre custos bem elevados, porque aquilo que você precisa resolver de uma forma emergencial e corrigir rapidamente, né, você acaba gastando muito mais. Então, nós quisemos aqui trazer para vocês os resultados relacionados ao recuo dos programas de diversidade, equidade e inclusão em 2025, especialmente por questões geopolíticas, né, e aí nós falamos especificamente, né, das decisões do governo federal dos Estados Unidos da América, que é uma perseguição aos programas de diversidade, equidade e inclusão, que é uma perseguição a grupos minorizados, se a gente puder, né, assim, olhar, vai entender, especialmente, eu acho que ali o grupo mais prejudicado hoje, diante de tantas manifestações que ocorreram no final e no começo desse ano, é o grupo da população trans, das pessoas trans, né, cuidem das pessoas trans que vocês conhecem, porque esse é um impacto que não acontece só nos Estados Unidos da América, esse impacto está aqui no Brasil, a gente percebe uma fragilidade maior, as pessoas muito preocupadas, então eu acho que isso é muito importante, eu não poderia deixar de falar sobre isso. Então, aqui nós temos que, efetivamente, na nossa pesquisa, a gente teve o cancelamento mesmo de 2 organizações, né? Eu acho também, e trago aqui uma reflexão que a gente pode debater, já estamos aí na fase de perguntas e respostas, eu trago essa reflexão de que, às vezes, a gente empresta as crises de outros países e acaba nacionalizando elas de uma forma muito contundente, e que eu, né, enxergo isso como algo negativo, né? É óbvio que tem empresas que estão no Brasil, né, que tem sede no Brasil, mas tem matriz em outros países, e isso foi o que aconteceu com as empresas que mencionaram aqui, né, uma das empresas que mencionou o cancelamento, e a outra foi, efetivamente, a redução, né, assim, a descontinuidade, por não querer mais investir nessa temática, nessa frente. Então, a gente vai disponibilizar para todos vocês os materiais que são tanto o link da nossa gravação aqui do webinar, quanto esses materiais para que vocês tenham acesso a esse cálculo, as planilhas aqui, né, as tabelas para vocês poderem fazer esses cálculos. Nós, assim, do ponto de vista de trabalhar com esses temas há muitos anos mesmo, eu efetivamente acredito que o discurso que vocês devam ter, né, se eu pudesse dizer, dentro das organizações, é um discurso de mostrar gerenciamento de riscos. Porque na hora que você tem uma liderança da sua empresa que pode que pode ser impactada por um caso, por exemplo, de assédio moral, sexual, discriminação, né, racismo, LGBTfobia, essas pessoas costumam pensar, porque elas entendem muito bem o que significa gerenciar riscos, né? Então, eu acho que essa vertente da parte de finanças, ela é muito importante para que as pessoas consigam
trazer dados e evidências mais robustos com as narrativas relacionadas à essencialidade, que eu entendo ser, né, dos programas de diversidade, equidade e inclusão, em qualquer rede, organização, empresa, no Brasil e em outros países, eu acredito que só há benefícios, né? Então, aqui nós deixamos com vocês um momento para perguntas e respostas. Vamos enviar o link da gravação, esse material apresentado, e quem tiver interesse no e-book é só mandar um e-mail para contato@travessiainclusão.com.br. Era isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós estamos à disposição. Ah, Luana, pode falar, Luana. Por favor. Luana? Alguém quer trazer algum comentário? Oi, Fernanda, pode falar. Deu certo? Abriu o microfone? Abriu. Ah, legal. Vocês chegaram, eu acho que eu perdi o comecinho da apresentação e não vi se vocês chegaram a entender regionalmente como é que estavam distribuídas essas instituições, essas organizações, né? Se o fator regional influencia de alguma forma também ou não. E acho que também o desafio, né, de posicionamento aí dos programas, se vocês chegaram a questionar também se esses programas eles foram talvez substituídos por outros mais de negócio, por questões, às vezes, até de crise financeira também, né, focados mais ali no centro do negócio, ou se simplesmente foi um desestímulo a trabalhar com diversidade e inclusão. Olha, nós não chegamos a detalhar, foi uma pesquisa que nós até mencionamos, uma pesquisa rápida, nós não chegamos a pedir mais detalhamento a respeito disso. A pergunta era se se os programas, né, eles continuavam existindo, e se não continuavam, quais eram os motivos de cancelamento. E os motivos que foram trazidos são decisões da matriz, que está localizada, né, localizada em outro país, e corte de investimentos e falta de apoio da liderança. A gente pode falar que foram esses 3 temas. Tá certo. Eu até acompanhei essa parte, fiquei pensando se vocês tinham aprofundado um pouco mais, mas acho que já dá um norte, né, para trazer os argumentos como vocês sugeriram também, né, de como trazer efetivamente indicadores e números para reforçar a necessidade, né? Não é nem só a importância, Sim, mas a necessidade. Exatamente. Essa questão, eu acho que, assim, o que a gente quis trazer aqui, até do ponto de vista relacionado, né, a discurso, é que nós acabamos, assim, desde que esse movimento se iniciou, eu lembro que aqui, né, em equipe, eu falei, gente, vamos ficar muito, primeiro assim, tranquilos, mas vamos analisar isso do ponto de vista geopolítico e de gerenciamento de riscos, porque se a gente voltar àquelas discussões de inovação, criatividade, a gente sabe que calcular o ROI disso é muito complicado. Então, quais são as outras, né, quais são as outras formas da gente engajar efetivamente lideranças, né? Então, quando a gente vai falar com líderes, com executivos, a gente sabe, eu acho que nós podemos dizer isso, que é um conhecimento de todos nós, que nós precisamos fazer demonstração financeira econômica, né? Então, para mim, e aí o que eu trouxe foi até muito pessoalizado, é a minha visão de gerenciamento de riscos, né? De gerenciamento de riscos por você não ter iniciativas relacionadas à diversidade, equidade e inclusão. Nós poderíamos aqui ter abordado também que você tem uma questão de atração, né, de talentos, da geração Z especialmente, e aí das outras gerações que vão chegar,
muito mais para empresas que possuem projetos ESG, programas de diversidade e inclusão e por aí vai. Mas a gente quis hoje mesmo, nesse evento, falar sobre gerenciamento de riscos e cálculos de custos que são bem tangíveis, para ajudar e para apoiar, né, as pessoas que estão querendo desenvolver, criando, aprimorando os projetos, a fazer essa narrativa com mais foco, né, nessas questões financeiras. Não, perfeito, foi ótimo. Obrigada por compartilhar. Imagina, Fernanda, obrigada a você. Alguém tem mais algum ponto, algum comentário? Não? Então é isso, pessoal. Um ótimo dia para vocês, ótima, né, assim, últimos 2 dias da semana, e a gente se vê nos nossos eventos, que são praticamente mensais. Fiquem ligados aí nas nossas mídias, que a gente está sempre divulgando. Muito obrigada, um beijinho para vocês. Tchau, tchau.